sempre fui uma grande realizadora na vida profissional, mas quando vinha a questão as minhas questões pessoais, a coisa já dava uma brecada, assim, né? Quando não construía, é o contrário. Então, bem, eu decidi falar sobre esse assunto tão lindo que é o amor. A gente vê aí, tem tantas falas sobre o amor, inclusive teve até uma formação que eu fiz que falava de amor negativo, gente. Aquilo nunca caiu muito bem, assim, caía, sabe quando desce quadrado, né? Descia meio quadrado para mim, porque o amor é tão puro, né? O amor é tudo que o Criador nos deu, nos fez em amor, amor incondicional, nos proporciona tudo em amor. Quando a gente está em contato com a natureza, a gente recebe tudo gratuito, né? A gente recebe o canto de um pássaro, a gente recebe o ar, o vento, a água, a terra, tudo dado por Deus em amor para nós. Quem já visitou um deserto sabe o que é um deserto, né? Um deserto é onde a vida não floresce mais. O deserto é onde não flui a troca, não flui a energia da vida. Então, alguns lugares, né, se tornaram desertos. A energia que movimenta tudo, que traz a liga, é o amor. É incrível. E, para começar, o amor, se a gente for pensar, ele é a mais elevada, uma das mais elevadas frequências que a gente pode experimentar e manifestar. O amor, ele é a liga que junta, que une. Eu cito a Bíblia porque é o livro sagrado que eu tive mais contato. Mas tem outros, né? Tem outros livros de sabedoria, tem, tem o Alcorão, tem outros livros. E eu não importa qual é a sua crença, qual é a sua formação, né, religiosa, espiritual, pesquise sobre o amor, porque às vezes muita gente se diz alguma coisa, mas nem se aprofunda, né, naqueles conhecimentos. Então eu vou trazer aqui uma passagem que é bem bonita, assim, que mostra a dimensão naquela época, né, onde a Bíblia Sagrada foi escrita, né, há muitos anos atrás. O amor é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor, ele vai explicando tudo o que o amor não é antes, né? Ele não folga com a injustiça, não folga com a verdade, né? A linguagem daquela época. Ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca falha. Se houver profecias, elas vão ser aniquiladas, né? Elas vão sumir, desaparecer um dia. Havendo línguas, elas vão cessar. E havendo ciência, um dia ela vai desaparecer, né? Mas, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, né, será aniquilado, mas o que é perfeito, não. E de tudo isso, o que permanece é a fé, a esperança e o amor. E desses três, entre fé, esperança e amor, o maior desses é o amor. Trazendo aqui esse trecho, é um trecho, né, que nos permite, porque eu vou fazer essa junção dessa emoção que eu chamo de frequência, né, porque quem já me acompanha, a física quântica é um dos fundamentos da compreensão da consciência, é a parte da ciência que nos permite conhecer e entender a consciência saindo do ambiente religioso, né? Porque no ambiente religioso é falado sobre alma, é falado sobre tudo isso, né? Alma e espírito,
Mas cientificamente sempre teve aqueles questionamentos porque não se conseguia comprovar. Bem, a física quântica ou mecânica quântica hoje já comprova tudo isso, né? Que existem níveis frequenciais e que está tudo interligado, né? E que nós observamos de acordo com a nossa intenção, aquela qualidade de emoção que a gente coloca nas coisas, a gente interfere na situação, na construção da matéria, da realidade. Então, se eu tenho uma frequência elevadíssima, que é o amor, ele é a liga que une tudo. Então, vamos supor que você, vou usar o paralelo na construção civil. Para construir um prédio, né, construir uma estrutura, precisa lá do ferro, né, precisa de tijolos, areia. E o que faz a liga disso tudo? É o concreto, né? É aquilo que vai unir os elementos diferentes para sustentar uma estrutura, tá? Agora, se a pessoa colocar no concreto ali já viu, já viu construção que esfarelava? Eu já vi. Botaram muita areia no concreto para render, né? Então, assim, essa mistura não for da melhor qualidade, ela não se sustenta. Então, eu poderia também utilizar o conceito do paralelo do bolo, né? Um bolo, você vai misturar vários elementos. Você vai misturar farinha, ovo, manteiga, fermento, mas se não tiver alguma coisa que junta todos esses elementos e une eles, independente de suas características, suas diferenças, não sai um bolo. E a nossa realidade é assim, né? O amor, ele é o ingrediente mais importante para tudo que a gente vai realizar. Vamos supor que a pessoa quer realizar uma meta profissional, tá? Ela quer uma promoção, mas ela está numa empresa que ela conflita com os valores, ela não sente amor pelo que ela faz, por onde ela está, ou pelas pessoas com quem ela está convivendo. Fica muito difícil construir a liga para o crescimento, entende? Então, por isso que quando eu falo assim, o amor como ingrediente para a realização da meta, porque a gente precisa amar o que a gente quer realizar. A gente precisa transmitir amor para aquilo. A gente pode conversar, porque tudo tem uma consciência. A gente pode conversar com um elemento que representa aquilo na sua vida. Então, a gente trabalha aí na meta, né? Um objeto consagrado que representa a meta, e você pode transmitir o seu amor, ser um com aquilo, né? Então, quando a gente ama, a gente quer estar junto, quer ser um com a pessoa, né? A pessoa vai para um canto, a gente quer ir junto, vai fazer tal coisa, a gente quer fazer junto. A gente é um com aquela pessoa. Então, o amor, ele une, ele constrói, ele faz crescer. E quando a pessoa tem dificuldade na realização, a gente precisa realmente trabalhar as crenças que estão ocultas, limitando aquela realização. E o que pode acontecer que a pessoa nem percebe? Algumas poucas coisas, né? Se a gente for pesquisar, tem muita coisa. Que é assim, o amor nunca falha, o amor não é invejoso, o amor não ensoberbece, né? Essas coisas não é indecente. Então, olha só, se a gente tiver alguma crença contrária à nossa realização, e essa crença, ela pode não ser nem nossa, ela foi adquirida. Existem crenças que vêm da nossa herança genética, que a gente nem sabe, veio de avós, bisavós, veio lá da raiz, sabe? Vem lá dos nossos antepassados. E por vezes a gente nem teve contato, então a gente não consegue nem
fazer ideia do que pode ser que esteja impedindo a gente de realizar. E aí, como que a gente faz isso então? Né? Se está oculto, está lá no inconsciente, ou seja, eu não tenho acesso, tá? Existem trabalhos, né, de terapia, de análise, que a gente trabalha com o inconsciente, mas a gente só trabalha com o inconsciente quando ele está manifestando a contrariedade, incomodando, né? Quando ele tá atrapalhando a gente no nível emocional. Mas tem a manifestação dele que está relacionada com a meta. Como que a gente descobre isso? Difícil, né? A gente simplesmente não realiza. Não realiza. Aí tenta de novo, não realiza. Então, como que é trazer o amor como ingrediente para a realização? Nesses casos, por exemplo, bem, a gente vai perceber aqueles conflitos através da nossa experiência diária. Aonde as coisas incomodam e causam desconforto, existe uma crença ali que eu vejo no outro. Existe um modelo dissonante que eu vejo no outro. Um comportamento dissonante que eu vejo no outro. E por que a gente vê no outro? Porque é um espelhamento, a gente não consegue, eu não consigo, ó, agora eu tô vendo aqui na câmera, né, o meu nariz, a minha boca, o meu olho, porque eu estou num espelhamento, tá? Mas se eu não tiver de frente com uma tela ou de frente com outro, eu não consigo me enxergar. E a nossa consciência, ela funciona assim, ela projeta o que ela está vivenciando. A nossa consciência, ela projeta através de sentimentos que se consolidam, né, que se manifestam, materializam na nossa realidade. E como que é isso? Vira gelo? Vira concreto? Não. Vira comportamentos. Vira comportamentos das outras pessoas sobre a gente. Por quê? Porque a consciência, ela está confirmando aquilo que ela é. O estudo da consciência, hoje ainda, a ciência está definindo consciência de uma forma ainda desafiadora. Se você for fazer uma pesquisa sobre consciência, tem vários conceitos, e é muito interessante, mas é uma pesquisa interessante. Eu te convido a pesquisar. Então, a consciência é um conjunto informacional nosso que se manifesta. Ele não está num lugar específico. Você não encontra a consciência. Você encontra a manifestação da consciência. E a manifestação da consciência, ela que vai direcionar a mente. Então, assim, a gente tem aí o conceito do poder da mente. E é maravilhoso. O poder do subconsciente é maravilhoso. E realmente eu sou apaixonada, sempre fui muito apaixonada pelo conceito da mente, pelos estudos da mente. Só que não é a mente que vai resolver as nossas realizações. A mente, ela vai receber os modelos que ela já opera. Então, ela vai criar mais daquilo. Então, se você está vivenciando uma situação de dificuldade de realizar em alguma coisa e tentar realizar, a mente vai potencializar a falta da realização. Isso é muito sério. Então, eu já recebi pessoas assim que, nossa, Glaucia, eu estou fazendo umas meditações aqui, umas frases positivas, e a coisa na minha vida parece que está piorando, né, em relação à prosperidade e dinheiro, tá? Falei, sim, vai piorar. Vai piorar porque tem que desconstruir o modelo ou a crença que está impedindo para poder construir a nova crença.
Usar frase positiva, usar meditação, sim, isso são ferramentas, e eu também trabalho com essas ferramentas, mas eu preciso antes entrar em harmonia com tudo, inclusive com as crenças negativas, porque é como se você fosse entrar, olha só, vou tentar dar um exemplo aqui, você vai entrar numa festa, tá? E de repente o segurança diz para você assim, não, você não pode entrar, ok? Então, vamos supor que você está lá querendo a prosperidade. Aí o seu guardião da mente, subconsciente, porque existe, né? Eu dei o exemplo guardião, mas é o modelo predominante ali. Vamos chamar esse modelo de predominante de seu guardião. Ele fala assim, não, prosperidade não entra aqui não, eu não conheço. Ele só conhece a falta da prosperidade, que é o que está imperando ali. Aí você briga com o cara. A chance de você entrar é alta ou é baixa? Se você brigar com o cara, xingar o cara, forçar a barra, a chance de você, sendo a prosperidade, entrar naquele ambiente é alta ou é baixa? É muito baixa. A probabilidade é que você vai ter que sair correndo dali, porque você está brigando com o cara que está fazendo a segurança ali. Como que a gente, nesse exemplo, faz? A gente precisa acolher, né? Precisa transmitir uma frequência harmoniosa, falar, olha, veja bem, não, conversa, chama alguém que conhece, né? Vai fazendo um trabalho de ambientação até que aquela pessoa reconheça você e te permita entrar. Falar, você tem um convite, foi convidado por tal pessoa, tal. Então, tipo assim, é por uma questão de segurança. A nossa mente, ela sempre vai buscar a zona de conforto, aquilo que ela conhece. Então, pensa assim, que o ser instintivo é o nosso ser de mais baixa frequência, que está pensando só na sobrevivência. É a humanidade em nós, que é o que nós viemos aqui para experimentar a divindade em nós. Então, a humanidade em nós, ela conhece o quê? A necessidade de sobrevivência. Então, ela vai buscar o quê? Segurança, conforto, a frequência maior da humanidade, do instinto de sobrevivência é o medo. E muita gente conduz o medo. O medo é uma energia condutora para controlar e dominar, ok? É completamente o oposto do amor. O amor é a frequência que liberta, que fortalece. O amor traz confiança, traz segurança. E esses modelos, eles dominam a gente em todas as áreas da nossa vida. Alguns têm o domínio dessas forças mais na área profissional, outros na área de relacionamentos, na área familiar. Entendam assim, o amor, quando um ser humano é construído num ambiente de amor, vamos pegar um exemplo de Jesus Cristo? A história, né, de Jesus Cristo é bem linda, né? E Maria foi com o esposo para um lugar seguro, distante, para proteger, para manifestar o amor pelaquele ser, né? Constituir ele em amor. Quando uma criança ela é constituída em amor, ela sente-se segura, confiante, livre. E todo mundo que é constituído com a base do amor é livre para amar, não tem condições. Tem muitos amores, né, que não é amor, é falta de amor. E aí tem as emoções que são ciúmes, competições, invejas. Tudo isso é a falta do amor. Para a gente realizar sem os apegos, sem as carências, porque muitas vezes uma pessoa não realiza uma meta porque ela está apegada a pessoas que estão
na situação de não realização. Se a pessoa sonha realizar alguma coisa, e aí, por exemplo, ela está numa família que não apoia aquilo que ela realize, se ela tiver um vínculo familiar forte, de apegos e não de amor livre, ela não vai, entende? Então a gente precisa, antes disso, trabalhar esta conexão que prende e que não é o amor puro. Então, assim, o realizar, a gente passa por algumas revisões das nossas relações com pessoas, com fatos da nossa história, com negócios, com coisas, objetos. Por exemplo, uma pessoa deseja trocar de carro. Se ela tiver um apego ao carro dela atual, ela não consegue. Ela fica naquela dúvida. Gerou dúvida, não realiza. Gerou dúvida, desconstrói. E essa dúvida é tudo. Ou eu não consigo... por exemplo, a pessoa, para trocar de carro, ela precisa vender o dela. Aí, se ela acreditar que ninguém vai comprar o carro dela, ela já não realiza, porque ela não acredita, ela desconstruiu. Então, o amor é a pura confiança. A partir do momento que a gente define uma meta, especificou ela e plantou a meta, que tem uma prática para isso, que a gente planta a meta na nossa consciência, na nossa mente, né? Planta a meta na nossa mente. Ela já existe. E aí eu preciso estar confirmando a existência dela. Eu dei um exemplo muito interessante, mulheres vão entender, homens também, né? Caso de gravidez, por exemplo. Caso de gravidez, quando a pessoa descobriu que existe um embrião ali no corpo dela, ela sabe que existe um ser que precisa ser nutrido, amado, né? E é uma questão de tempo, esse ser vai nascer. A meta é do mesmo jeito. E eu perguntei assim, olha, a partir do momento que você ficou grávida e ficou sabendo que estava grávida, você teve dúvida que tinha uma criança ali? Não. Olha que interessante. Isso é por quê? Por que que ela não teve dúvida, gente? Porque já existe uma crença constituída e formada aqui. Uma vez que o bebê está dentro do corpo da pessoa, esse bebê vai crescer, porque isso aconteceu muitas e muitas vezes. E criou um padrão, um hábito de pensar. Então, é natural que se pense. Comprovou no exame. Deu que está grávida, tem um bebê ali. Então, agora é acompanhar em exames, é nutrir, e daqui a uns 8, 9 meses esse bebê vai nascer. Existe uma crença, ninguém está ali vendo, só quando tem exames, né? Agora, hoje, já tem muitos exames. E se a gente construir essa crença, né, que quase ninguém fala sobre isso, isso é uma ciência da consciência, então é pouco falado, pouco conhecido, mas a hora que todo mundo conhecer sobre isso e entender como que funciona, que uma vez que você plantou a meta e você vai nutrir essa meta com toda a convicção de que ela já existe, porque você definiu a imagem clara. E aí, o que é o amor como ingrediente para isso? É da mesma forma que um bebê, por exemplo. Não tem pessoas que rejeitam um bebê? E tem pessoas que rejeitam tão fortemente, continuam rejeitando, negando, né? Que aquele bebê se vai. Isso acontece. Se a pessoa plantou a meta e ela nega essa meta, por quê? Ela nega porque ela ouve alguém falar que é difícil, não, isso é impossível. Ela nega porque ela não acredita que ela pode realizar. Ela acha que para ela não. Tem muita gente que acha que todos os outros podem realizar, ela não. Por quê? Porque faltou o ingrediente que fortalece ela
na convicção e na meta, na crença de que ela pode. A única forma da gente sair desse grande impasse é a gente acessando as potências do Criador. Se eu acredito nas frequências de sobrevivência do humano que nós somos, que é o medo de faltar comida, medo de faltar isso, medo de faltar emprego, medo de faltar dinheiro e tal, eu estou na sobrevivência, seguindo os modelos que plantaram na minha mente. Então, a minha mente está operando segundo programas que foram plantados, cultivados, através do quê? Das histórias familiares, da nossa religião, da nossa cultura, do que a gente ouve, né? Se você for na rua e puxar papo com alguém, o que mais vão falar é de dificuldade, de problema, não é? É raríssimo você encontrar uma pessoa que vai falar de coisa boa, porque ela está operando naqueles programas. Está tudo corrompido, esses programas. Mas dá para a gente instalar programas novos, programas de confiança, programas de sabedoria, programas de amor, programas de alegria. Lembrando que as frequências que foram constituídas no universo, elas estão disponíveis para a gente. Elas não deixaram de existir, elas são eternas. O amor, ó, até na passagem bíblica fala, se naquela época se entendesse de física quântica, porque a física quântica veio bem depois, né, de 1920, 1930, né, então é uma ciência recente, mas explica tudo isso. Mas assim, o amor, ó, entre esses é o maior. Então, entenda o seguinte, existe a frequência da fé, da esperança, mas a do amor é a mais elevada frequência, que agrega todas as partículas. Então, é assim, quando falamos que tudo já foi criado, que nós somos co-criadores, eu não gosto muito da palavra co-criador, mas até me perguntaram por quê. Eu vou dizer o seguinte, porque de verdade nós somos criadores, porque o Criador já criou tudo. Agora, ele espera que a gente continue a criação junto com ele, entende? Então, somos nós que estamos construindo o bem ou o mal, a beleza ou a desarmonia total. E estamos construindo muito mais desarmonia do que beleza, né? A beleza parece que está sendo meio proibida, né? A gente já viveu um pouco a cultura da beleza. E parece que ela incomodou muita gente, que agora estamos numa construção da falta da beleza. A beleza estava na poesia, estava na música, estava no feminino, e hoje parece que estamos desconstruindo tudo isso, né? E talvez até para a gente experimentar que isso não é tão legal, e começarmos a construir de novo a beleza, a pureza, porque tudo é um experimento. Né? E às vezes a gente precisa experimentar o desamor para poder escolher o amor. Por vezes a gente precisa experimentar a falta para poder dizer, não é isso que eu quero. O que eu quero então? O que eu quero? Porque cada situação que a gente vive, a cada momento que a gente vive, está tendo uma escolha. Esse momento que eu estou aqui com vocês foi uma escolha. Tá? Agora, existem escolhas conscientes com propósito, existem escolhas inconscientes, sem propósito. E geralmente as culpas, arrependimentos são por escolhas inconscientes. Você não está consciente sobre o que está escolhendo, você está reagindo, e aí depois fala, não era exatamente isso que eu queria, poxa, o meu tempo passou e eu não consegui fazer isso, o ano passou e eu não consegui realizar. Por quê? Por que a gente não realiza? Primeiro, porque a gente não faz escolha. Né? Como que a gente escolhe? Tudo está disponível. Tudo que eu pensar, tudo que eu quiser está disponível. A partir do momento que eu faço escolha, eu vou ter que especificar exatamente o que dessa escolha, porque tem tantas variâncias, né? E aí, a partir dessas variáveis, eu especifico quais são as variáveis dessa minha escolha.
Então, eu tenho que definir com clareza, porque a mente, ela vai, a partir do momento que ela aceitar, e a gente precisa fazer um trabalho para ela aceitar, mas quando ela aceitar, ela vai operar na lei da atração. Então, olha só, para a gente chegar na lei da atração, tem um trabalho antes. Não é só pensar, mentalizar e vir. Tem gente que funciona isso. Algumas pessoas, sim, se ela não tiver crença contrária, funciona. Agora, se ela colocar a lei da atração, pulando alguns passos, e ela não sabe, ela nem tem consciência de que existem esses passos, ela pode atrair o contrário. E isso acontece com muita frequência, ok? E aí as pessoas deixam de acreditar, né? Porque é invisível, não tem uma teoria que explica, não tem um detalhe para. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma ciência por trás disso. Ela é pouco conhecida? É. Eu aprendi isso através de vários conhecimentos, não foi uma coisa, não foi lendo um livro, não foi vendo um filme, foi praticando algumas linhas de conhecimento. Então, hoje eu construí um método, por quê? Porque eu sei que eu passei por isso, de construir o contrário. Muito. Inclusive, em 2019, eu defini para com essa realização. Para porque está piorando. Isso aqui não vai dar certo. Tem alguma coisa muito errada nisso. E aí foi quando, em 2020, eu realmente conheci uma linha de conhecimento na escola que eu faço parte de evolução humana, que aí eu comecei a entender um pouco mais o porquê que eu estava construindo o contrário. Nada acontece para a gente por acaso. Dizem que quando, né, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por quê? Porque se o discípulo não estiver pronto, você pode estar do lado do mestre, você não entende a mensagem, você não entende o ensinamento. Então, é assim, essa jornada de realização minha, ela é longa. Ela é longa. Ela é longa por quê? Porque tinham áreas da minha vida que eu realizava com plenitude, estava tudo ótimo. E tinha algumas que não. E por quê? Aí a gente pensa assim, por que eu realizo tanto nessa área e nessa outra eu não consigo? Porque existem crenças ali que não nos permitem construir da forma que a gente deseja. Então, essa é a chave da virada. A gente compreender como que a gente opera, entender como que a gente está construindo essa crença através da nossa realidade e mais, que é o mais poderoso de tudo, a gente interferir no nosso subconsciente ajustando esse modelo. E isso é maravilhoso. Então, esse é a grande ciência que permite a cada um de nós ter a liberdade de construir o que a gente desejar, o que a gente quiser, tá? Construir na direção correta. Eu vou guiar este barco, né? Então, é diferente de eu estar em pleno alto mar com um barco a vela esperando o vento me levar. Agora, se eu tenho o conhecimento sobre como a consciência opera, como a minha máquina funciona, pensa lá que eu estou num veleiro em alto mar, e eu não tenho o menor domínio como funciona aquele veleiro. Gente, eu vou ter que realmente esperar o vento me levar para onde ele quiser. Agora, se eu tenho domínio sobre a vela, sobre a máquina, sobre tudo, e vem um vento contrário, o que eu faço? Eu sei levá-lo para o destino que eu quero, apesar do vento contrário. A maior frequência de todas é o amor. Como que a gente pode fazer isso, né? É amar incondicionalmente. É emanar essa frequência. Aí você vai me falar, ai, mas aquela pessoa me deu um prejuízo tão grande na minha vida, você não faz. Pode ser um prejuízo emocional, pode ser um prejuízo financeiro. Enquanto a gente não se desprender disso, isso faz parte do nosso universo da consciência, da nossa crença.
de que eu, com determinadas situações, determinados negócios, eu tomo prejuízo. E aí, se você vai tentar de novo fazer um negócio, qual que é a crença que está imperando? Prejuízo. Então, isso é a base das repetições de experiências. Então, o que, que a gente precisa fazer? Pega aquela experiência e transforma, transmutar. É a ciência do alquimista. Eu vou transformar aquele prejuízo, aquela pessoa indesejável na minha vida. E eu vou perdoar. Na verdade, o perdoar é uma dose ainda maior de doação. Doação do quê? Doar o amor para aquela pessoa. Porque ela opera por modelos. E de alguma forma, você e aquela pessoa entraram em ressonância, né? Ressonância é o quê? A lei da física quântica explica muito bem. Ela tinha informações na consciência dela que emaranharam, entraram em ressonância com informações na sua consciência de prejuízo e vocês juntos manifestaram um grande prejuízo para você. Então, o que, que a gente tem que trabalhar? As nossas desarmonias com prejuízos. Então, a gente, antes de tudo, também, além de amar o outro, amar a nós mesmos, nos perdoarmos, entrar em harmonia. Eu não vou explicar aqui como que a gente trabalha isso, mas no método eu explico. Entrar em harmonia com a forma como eu vejo pessoas, negócios e prejuízos. E isso pode ser uma crença herdada. Se eu tive... Pode ser até que eu não conheça pessoas, mas se na minha família, em antepassados, pessoas que realizaram negócios tomaram super prejuízos e decidiram não mais fazer negócios, eu posso ter herdado essa informação e sem a consciência, sem a percepção disso, eu manifestei porque estava lá. Eu ativei isso de forma inconsciente. Então, a gente pode ativar o sucesso de forma consciente, entrando em harmonia com o que está inconsciente e que está dominando a nossa máquina. Porque a nossa mente recebe informação de tudo que é lado, do coletivo, do inconsciente, né? Nossas hereditariedades ou até vidas passadas, né? E do consciente, que é muito pequeno, o que eu escolho. Então, essa misturada de informação, ela é o vento que me leva, se eu deixar. Agora, se eu estou no comando e falo, bem, meu veleiro vai até tal lugar, e aí eu começo a perceber que ele está indo, sendo levado para outro lugar, eu vou tomar a rédea disso, vou entender por que ele está indo para o outro lado. Ah, é o vento que está contrário? Eu vou entender de onde está vindo o vento e vou ajustar minhas velas, tá? Então, assim, lembrando que o amor é a liga que faz acontecer. O amor é como o concreto numa construção. O amor é como o líquido para uma massa de bolo. Ela que junta, ela que une, ela que agrega. Então, se a gente quer realizar uma meta, nós precisamos emanar esse amor para aquilo que nós queremos, para as pessoas que estão relacionadas com a gente naquele propósito, para as situações que me lembram negativamente daquilo, eu preciso transmitir amor e aquilo não pode mais entrar na minha consciência como contrário à meta. E as pessoas vierem falar qualquer coisa que seja contrária à minha meta, eu preciso emanar amor para elas e me desconectar das informações negativas. Então, é assim, o amor é a base, gente. O amor é a forma mais simples da gente realizar. Então, que nós possamos definir nossa meta hoje, uma meta diária. Hoje eu vou fazer isso. E coloca amor nesse propósito e você vai ver que funciona melhor, funciona mais rápido, né? Às vezes tem aquelas atividades que a gente já tem um conceito de que é difícil,
de que é duro de fazer, de que, ai, nossa, é cansativo isso aqui, hein? É desafiador. Coloca amor. Para alguns minutinhos, imagina com amor fazendo aquilo, né? Bota uma música, emana amor para aquilo, imagina uma luz, emana amor. E aí, ao fim do dia, você vai perceber o como que na prática isso funciona. E aí, quando a gente realiza para uma micrometa, para uma pequena meta, um pequeno objetivo, a gente vai construindo a crença de que assim funciona. E aí a gente vai ampliando, né? Aí constrói para uma meta um pouquinho maior, maior. Aí daqui a pouco a gente sabe construir para qualquer meta, gente. Isso é incrível, tá? A gente precisa construir essa crença do que funciona, como funciona, e vai ampliando.